Deus, venho lhe pedir para o Senhor falar aos corações de todos que vão participar, Senhor, dessa palavra que eu vou trazer aqui nessa tarde, nesse 11 de abril de 2020, às 14 horas e 20 minutos. Fale a cada um sobre esta palavra que eu vou trazer aqui. Se posso dar o título, é Buraco Negro. É um lugar total de ausência. Buraco Negro é um lugar onde a ausência de Deus é completa. Um período na vida em que Deus retira de nós os recursos e os pontos de apoio em que nos fiamos a fim de nos seguros, tais como a carreira, as finanças, a família, os amigos, a prosperidade, a saúde, etc. Talvez tenhamos vivido muitos anos acreditando que confiávamos em Deus, quando na realidade a nossa confiança estava em pessoas, em coisas que nos faziam, ou melhor, que nos traziam uma sensação de segurança. De repente, tudo que dependíamos desaparece, é como se estivesse nus e indefesos diante do mundo. Sentimos que Deus nos abandonou. O buraco negro é um pesadelo real. A sensação de não termos qualquer controle sobre a área alguma de nossa vida. O medo é constante. Vemos rostos felizes e alegres à nossa volta e sabemos que ninguém entende o que estamos sentindo. Não há quem possa nos consolar no buraco negro. Estamos completamente sozinhos. Provérbios 3, versos 5 a 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Deus chamara Moisés para cumprir uma visão, o sonho de liberdade dos hebreus, e a visão parecia que estava morrendo. Deus, porém, estava ensinando Moisés e o povo a esperarem e a confiarem nele. A crise que nos define. Mateus 10, 27 diz o seguinte: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Quando você estiver no escuro, ouça. Deus lhe dará uma mensagem muito preciosa para passar a outrem quando voltar à luz. Na vida de Moisés, esse momento aconteceu quando Deus o chamou do meio de uma sarça que ardia em chamas e milagrosamente não se consumia. Para Daniel, foi quando Deus o livrou na cova dos leões. O momento de definição na vida de Josué aconteceu quando o rio Jordão se abriu e ele pisou na terra prometida. O de Pedro foi quando pela fé ele saiu do barco e andou sobre as águas ao encontro do Senhor. O que fazer no buraco negro? Quando estamos no buraco negro, não devemos nos limitar a ficar parados e pensar na desgraça. É tempo de fazer uma avaliação real de nossa vida. Precisamos analisar nosso relacionamento com Deus. É preciso agir. Primeiro, é necessário perguntar ao Senhor se há em nossa vida pecados, hábitos ou atitudes que Ele condena. Quando enfrentamos uma adversidade, é importante discernirmos se a aprovação resulta da disciplina por conta do pecado ou se é Deus nos preparando para uma futura função. Devemos nos assegurar constantemente de que estamos levando uma vida pura perante o Senhor. A Bíblia afirma que Satanás tem legalidade para nos peneirar quando estamos em pecado. Está escrito isso em Lucas 22, 31, em 1 Coríntios 5, 5. O que fazer no buraco negro? Segundo lugar, precisamos confiar em Deus quando entramos no buraco negro. Não podemos nos fiar em nossos sentimentos, porque eles irão nos dizer que o Senhor nos rejeitou, que devemos perder as esperanças e que Deus nos deixou completamente sozinhos. Os sentimentos mudam, Deus não. Os sentimentos mudam, Deus não. Os sentimentos vêm e vão,
Deus, porém, está sempre conosco. A promessa que ele nos faz é a mesma que fez no tempo de Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5. Quando estamos no buraco negro, a terceira coisa que precisamos fazer é nos lembrar de que nossa experiência no buraco negro não tem como objetivo apenas nos refinar e definir. Ela serve também para influenciar e transformar a vida de centenas e até mesmo milhares de pessoas. Nossa diversidade não é somente para nós, mas ela inclui também aqueles que estão em nossa esfera de influência. Saber isso não torna a experiência menos dolorosa ou solitária, mas pode mudar nossa expectativa e nos capacitar a ver além de nosso próprio sofrimento. No buraco negro, quarto lugar, precisamos pedir a graça do Senhor para suportar a provação e orar para que Ele nos capacite a aprender as lições da adversidade. Não devemos tentar apressar o tempo do buraco negro ou tentar nos libertar com nossas próprias forças. Na cisterna profunda, José não tinha o que fazer. Não dava para escalar, pular, levitar ou convencer os irmãos a tirar. Dali, ele podia apenas orar, esperar no Senhor e aprender as lições da adversidade. No buraco negro, a quinta coisa é que precisamos depender de Deus. Mesmo sem vontade, temos de orar. Precisamos ler a palavra, ainda que não estejamos inclinados a isso. É necessário cantar cânticos de fé, mesmo sem sentirmos vontade. E ao orar, não podemos apenas falar, temos de ouvir. Precisamos ficar em silêncio diante de Deus para ouvir a voz mansa e suave. Não podemos confiar na razão ou na sabedoria humana. A lógica dizia a Abraão que sua esposa Sara era velha demais para ter filho. Abraão seguiu esse raciocínio e teve outra mulher. Foi aí que ele errou. Como observou o apóstolo Paulo? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Só podemos nos apoiar em Deus, nunca em nosso próprio entendimento. No buraco negro sexto, nós temos de estar alertas para perceber nossas verdades e expectativas. Durante a experiência do buraco negro, Deus nos leva muitas vezes a fazer descobertas incríveis. O buraco negro não pode ser um reservatório de riquezas inesperadas para a alma. Deus nos diz lá em Isaías 45:3, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Permaneça alerta. Alerta sempre que você estiver preso na circunstância, esteja em alerta. As prisões são lugares especiais para percebermos certas coisas. Foi na prisão que Paulo teve um encontro com Deus, que João viu as portas dos céus abertas e que José recebeu a misericórdia do Senhor. Deus só consegue mostrar sua misericórdia a algum de nós quando nos encontramos em profundo sofrimento. A noite é hora de olhar as estrelas. A noite é momento de olharmos as estrelas. O buraco negro, o sétimo ponto, é que precisamos aproveitar o máximo cada dia. Não podemos viver no passado nem no futuro, temos de viver no momento em que Deus nos dá hoje. O tempo da libertação chegará, segundo o cronograma do Senhor. Enquanto Ele não vem, precisamos ser fiéis, cumprir as ordenanças divinas e viver contentes no lugar em que Ele nos colocou. Não devemos encarar o buraco negro como um opcional que Deus acrescentou à nossa vida. Uma espécie de bênção extra, destinada a nos tornar cristãos melhores. Quando atravessamos adversidades,
precisamos entender que Deus está realizando uma cirurgia radical em nossa vida. O propósito não é nos destruir, mas sim dar-nos um novo coração. Deus está operando uma mudança fundamental em que somos e em que seremos. Da adversidade para o destino. Este poema foi escrito por um soldado anônimo que lutou com grande dedicação na Guerra Civil dos Estados Unidos. Seus versos expressam a alma de alguém que aprendeu as lições trazidas pelo buraco negro. E ele relata assim: pedi a Deus forças para conquistar. Recebi fraqueza para que humildemente aprendesse a obedecer. Pedi a Deus saúde para realizar grandes feitos. Recebi enfermidade para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi a Deus riquezas para ser feliz. Recebi pobreza para que pudesse ser sábio. Pedi poder para receber o louvor dos homens. Recebi debilidade para que percebesse minha necessidade de Deus. Pedi todas as coisas a fim de gozar a vida. Recebi vida para que pudesse desfrutar todas as coisas. Nada do que pedi recebi, mas recebi tudo o que esperava. Quase que despeito de mim mesmo, as orações que não expressei foram respondidas. Dentre os homens, eu fui o mais abençoado. Desejo concluir dizendo para você o seguinte: será que confiamos que Deus pode nos guiar mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente? Confiamos que Ele é onisciente, amoroso e dono e de todo poder? Cremos que tudo quanto Ele faz é bem feito? Como Paulo escreve: e tudo que não provém de fé é pecado. Vou repetir: e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. É por isso que Deus nos leva até a escuridão, ao silêncio do buraco negro. É somente na escuridão que precisamos e que aprendemos, de fato, a caminhar pela fé. É somente na escuridão que precisamos e aprendemos, de fato, a caminhar pela fé. Pastor João Alves Moreira Neto, Deus os abençoe. Amém.